Na clínica, escutamos com frequência: "Eu sei que a pessoa não me dá motivos, mas não consigo confiar. Tenho medo constante de ser trocado. Preciso de provas de amor o tempo todo." O problema não é apenas o outro, é o que o outro passa a representar. O ciúme raramente é sobre fatos. Ele é sobre fantasias inconscientes de perda, substituição e abandono. O sofrimento não nasce da realidade objetiva, mas da cena psíquica que o sujeito constrói. Freud, ciúme, rivalidade e a cena infantil. Freud diferencia tipos de ciúme e mostra que ele não é apenas reação ao presente. Ele fala do ciúme competitivo ligado à rivalidade real, mas também do ciúme projetivo e do ciúme delirante, onde o que está em jogo é o inconsciente. A base é muito mais antiga: rivalidade fraterna, medo de perder o amor dos pais, experiência infantil de dependência absoluta. A criança vive o amor como condição de sobrevivência. Perder o amor equivale psiquicamente a desaparecer. Por isso, no adulto, o parceiro não é apenas parceiro, ele ocupa o lugar do objeto primordial. O medo não é ele vai me trair, é algo mais arcaico. Eu vou deixar de existir para o outro. Melanie Klein, Ansiedade de Perda e Fantasias Primitivas. Klein aprofunda isso, mostrando que desde cedo o bebê vive fantasias intensas de ser abandonado, ser substituído, perder o objeto bom. Quando a segurança emocional é frágil, o sujeito fixa em posições onde o outro é visto como instável, ameaçado por terceiros, sempre à beira de ir embora. O parceiro passa a carregar funções que não são dele, ser garantia de segurança psíquica absoluta, mas nenhum ser humano pode cumprir isso. Resultado: qualquer atraso, silêncio, mudança de humor, vira prova de abandono. Winnicott, Insegurança como falha de sustentação. Quando o ambiente inicial não foi suficientemente estável, o sujeito cresce com uma sensação básica: o vínculo pode desaparecer a qualquer momento. Isso gera necessidade de confirmação constante, medo de depender, terror de ser deixado. O parceiro vira uma espécie de ambiente substituto. Mas, diferente da mãe suficientemente boa, o parceiro tem desejos próprios, falha, se ausenta, não está disponível o tempo todo. E isso é vivido como ameaça existencial. Lacan, o desejo do outro e a fantasia de substituição. Para Lacan, o ponto central é: o sujeito quer ser o objeto de desejo do outro. O ciúme aparece quando o sujeito confronta uma verdade estrutural. O outro deseja além de mim. O parceiro tem mundo próprio, olhares, interesses, vida psíquica. Isso fere a fantasia narcísica de ser único. O sofrimento surge quando o sujeito não suporta não ser tudo, não ser exclusivo, não controlar o desejo do outro. Então ele tenta vigiar, controlar, testar. Mas o que ele tenta controlar não é o outro, é a angústia de não ser o centro absoluto. Psicologia contemporânea, apego e ameaça interna. Teorias do apego mostram que pessoas com apego ansioso vivem sob um sistema interno de ameaça ativado. O cérebro interpreta pequenas ambiguidades como perigo relacional, mas a psicanálise acrescenta algo: não é só medo de perder o outro, é medo de colapsar sem o outro. O parceiro vira regulador da autoestima, da segurança e do valor próprio. Sem resposta surge ansiedade intensa, ruminação, necessidade de provas, comportamentos de controle. Não é
manipulação fria, é desespero psíquico. Caso: preciso saber o tempo todo. Mulher em relacionamento estável, parceiro afetuoso sem indícios de traição. Sintoma: verifica celular, redes sociais, horários. Angústia extrema quando ele demora a responder. Na análise surge a história. Mãe emocionalmente imprevisível. Amor que vinha e sumia. Atenção que precisava ser conquistada. O parceiro atual ativa a memória corporal de um vínculo instável. Ela não tem medo do presente. Ela revive o passado. O que o ciúme está tentando evitar? O ciúme excessivo é uma defesa contra sentimento de não ser suficiente, medo de não ser escolhido, angústia de não ser único, terror de abandono infantil reativo. Ele tenta transformar a angústia difusa em algo controlável. Se eu vigiar, não vou ser abandonado. Mas isso nunca funciona, porque o problema não está na realidade externa, está na cena interna. A posição da psicanálise. A psicanálise não diz ao sujeito: confie mais, seja menos ciumento. Ela pergunta: o que o outro representa? Que perda antiga está sendo reencenada? De onde vem essa fantasia de substituição? Que vazio o outro está sendo convocado a preencher? O trabalho não é eliminar o ciúme, é deslocá-lo da cena atual para sua história psíquica. Quando isso acontece, o parceiro deixa de ser ameaça existencial e volta a ser apenas um outro separado real. O outro não é garantia contra o abandono. O parceiro não pode curar falhas ambientais antigas, medo primitivo de perda, sensação de não ser digno de amor. Quando exigimos que ele garanta isso, o amor vira vigilância. O ciúme excessivo não é prova de amor, é sinal de que o sujeito está tentando resolver no presente um abandono que pertence ao passado. A análise ajuda o sujeito a sustentar um vínculo sem exigir do outro a função de salvador psíquico. E isso muda radicalmente a forma de amar. Freud, o ciúme como fenômeno estrutural do amor. Freud aborda o ciúme principalmente em alguns mecanismos neuróticos no ciúme, na paranoia e na homossexualidade, 1922, mostrando que ele não é um afeto simples nem puramente reativo. Trata-se de uma formação psíquica complexa, atravessada por recalque, identificação e conflito pulsional. Ele distingue três camadas, mas deixa claro que elas frequentemente coexistem. Ciúme normal ou competitivo. Aqui há uma situação externa reconhecida. Risco de perda do objeto amado. Presença de um rival. Ameaça à exclusividade. Esse ciúme envolve dor narcísica, luto antecipado, ferida no amor próprio. O sujeito sofre não apenas porque pode perder o outro, mas porque a perda fere sua imagem de ser escolhido, preferido, insubstituível. O amor sempre envolve uma dimensão narcísica. Ser amado confirma o valor do eu. Quando essa posição vacila, o sofrimento é intenso, mesmo que o vínculo continue. Ciúme projetivo. Aqui entramos no campo do inconsciente. O sujeito suspeita da infidelidade do parceiro, não apenas por sinais externos, mas porque projeta no outro desejos próprios recalcados. Freud mostra que impulsos eróticos dirigidos a terceiros, inaceitáveis para o eu, podem ser deslocados. Não sou eu quem deseja o outro, é meu parceiro quem deseja. A acusação protege o eu do conflito interno. O mecanismo é, primeiro, desejo inconsciente próprio. Segundo, recusa em reconhecê-lo. Terceiro, projeção no parceiro.
Quarto, ciúme como forma de defesa. O ciúme aqui não é sobre o outro real, mas sobre a vida pulsional do próprio sujeito. Ciúme delirante. Essa forma se aproxima da paranoia. O rival pode ser imaginário ou superdimensionado. O sujeito tem convicções rígidas, pouco permeáveis à realidade. Freud liga esse tipo a conflitos inconscientes mais profundos, muitas vezes envolvendo ambivalência, amor, ódio, rivalidades arcaicas, componentes homossexuais recalcados, identificação com o rival. Aqui o ciúme deixa de ser apenas afeto e vira sistema explicativo da realidade. O ponto central, o lugar no desejo do outro. Você trouxe algo crucial e absolutamente freudiano. O que dói não é só perder a pessoa, é perder a posição de ser amado. O parceiro não é apenas um objeto de amor, ele é espelho narcísico. Ser amado sustenta valor, identidade e consistência do eu. Quando o sujeito imagina que o desejo do outro se desloca, o que entra em colapso é a posição subjetiva de ser escolhido. Não é só vou ficar sozinho, é eu deixo de ser aquele que conta. Dimensão infantil do ciúme. Freud sugere que o ciúme atual reativa experiências infantis, rivalidade fraterna, medo de perder o amor dos pais, sensação de substituição, a cena amorosa adulta reinsana. Será que ainda sou o preferido? Por isso, a intensidade do ciúme muitas vezes não corresponde aos fatos presentes. O ciúme revela que amar não é apenas investir no outro, é também depender do olhar do outro para sustentar o próprio eu. Quando esse olhar vacila, emerge dor narcísica, angústia de perda, fantasias de exclusão. O ciúme mostra que o amor sempre toca na ferida do narcisismo. E é por isso que ele pode ser tão devastador, mesmo sem provas, sem fatos e sem realidade objetiva que o justifique. Lacan, o outro não garante nada. Se Freud mostra a raiz narcísica do ciúme, Lacan radicaliza o problema ao situá-lo na própria estrutura do desejo. O ponto de partida é decisivo. O desejo do sujeito depende do desejo do outro, mas o desejo do outro nunca é transparente, estável ou totalmente apreensível. O campo do desejo é marcado por falta, não por garantia. O amor é dar o que não se tem. Essa fórmula lacaniana é essencial. Amar não é oferecer segurança ontológica ao outro. Amar é oferecer algo que também nos falta. Isso significa: ninguém possui completude para entregar. Ninguém pode assegurar presença eterna. Ninguém controla o próprio desejo de forma absoluta. O amor não elimina a falta. Ele a coloca em circulação entre dois sujeitos faltantes. O problema é que o sujeito ciumento recusa essa estrutura. Ele tenta transformar o amor em contrato de certeza. O enigma do desejo do outro. O outro, com A maiúsculo no sentido lacaniano, é o lugar do qual vem o reconhecimento, o amor, a linguagem, a lei. Mas também é o lugar do enigma, o que o outro quer de mim. Eu ainda sou desejado? Posso ser substituído? Essas perguntas não têm resposta definitiva, e é justamente isso que o ciúme não suporta. Ciúme como tentativa de fechar o enigma. O sujeito ciumento tenta transformar o campo do desejo, que é aberto e faltoso, em um sistema de provas e garantias. Ele busca confirmações constantes, controle do outro, sinais de exclusividade, transparência absoluta. Mas o desejo não funciona assim. Quanto mais ele tenta fechar o enigma, mais a angústia cresce. Porque o que angustia não é a perda real,
é a impossibilidade de saber, com certeza, o lugar que se ocupa no desejo do outro. Do ciúme à angústia. Para Lacan, a angústia surge quando algo do desejo do outro se torna opaco demais. O sujeito pergunta: se eu não sei o que o outro deseja, o que sou eu para ele? O ciúme é uma tentativa de responder isso à força, investigando, acusando, imaginando rivais, criando cenas mentais. Ele constrói uma narrativa para dar forma ao que é estruturalmente sem forma. O ponto estrutural. O sofrimento do ciúme não é apenas medo de abandono. É o encontro com uma verdade insuportável. Não há garantia no amor. Não há posse do desejo do outro. Não há lugar assegurado para sempre. O sujeito quer que o outro responda à sua angústia existencial, mas nenhum parceiro pode ocupar essa função. O ciúme é menos um problema do relacionamento e mais um impasse com a falta estrutural. Ele surge quando o sujeito exige do outro o impossível, uma garantia contra a própria condição de ser faltante. E quanto mais se tenta controlar o outro, mais se revela o ponto que não pode ser controlado. O desejo é sempre além de nós. Insegurança, quando o valor depende do olhar. A insegurança afetiva não é apenas medo de perder alguém. Ela toca algo mais primário, a sustentação do próprio valor subjetivo. A pergunta inconsciente não é: ele, ela me ama. É: eu sou alguém que pode ser amado? O eu sustentado pelo olhar. Desde o início da vida, o sujeito se constitui a partir do olhar do outro. É no olhar materno, ou de quem ocupa essa função, que a criança encontra reconhecimento, espelhamento, confirmação de existência. Quando essa experiência é suficientemente estável, o sujeito internaliza uma sensação básica de valor. Mas quando esse processo falha ou é instável, forma-se uma dependência psíquica do olhar externo. O sujeito não sente que vale, ele precisa ser confirmado o tempo todo. Amor vira regulador de existência. Nessa configuração, o amor deixa de ser vínculo e vira sustentação do eu. Não é mais eu amo e sou amado. É, se não me amam, eu desmorono. Por isso, pequenas variações no comportamento do parceiro geram reações intensas. Demora para responder mensagem, mudança de tom, distração, necessidade de estar. Tudo é vivido como ameaça à própria existência psíquica. O medo não é só perder o outro, é perder a si mesmo. Sem resposta do outro, queda do eu. Quando o sujeito não possui uma base interna de valor, a ausência de resposta vira rejeição. Silêncio vira abandono. A autonomia do outro vira desamor. O psiquismo funciona como um sistema de alarme constante. O parceiro não é mais percebido como um sujeito com desejos próprios, mas como um termômetro de validação. O parceiro como próprio narcísica. Aqui ocorre uma mudança fundamental. O parceiro deixa de ocupar o lugar de alteridade e passa a ocupar o lugar de função psíquica. Ele vira regulador de autoestima, garantia de valor, prova de existência, antídoto contra o vazio. Isso cria relações sufocantes, não por maldade, mas por desespero psíquico. O pedido excessivo de provas de amor é, na verdade, um pedido de sustentação do eu. Porque nunca é suficiente. Nenhuma quantidade de prova resolve, porque o problema não está na realidade do vínculo, mas na fragilidade da base narcísica. A validação externa funciona como anestesia de curto prazo. Logo, o sistema reinicia. Será que ainda me ama? Será que prefere outro, outra? Será que estou sendo suficiente? A insegurança afetiva intensa não é carência simples.
É um ponto estrutural ligado à constituição do eu. O sofrimento central é não se sentir garantido por dentro, depender do olhar externo para existir, transformar o amor em suporte vital. Isso coloca um peso impossível sobre o outro. Winnicott, medo de abandono e falhas precoces. Winnicott desloca a questão do campo do excesso de sensibilidade para o campo das experiências ambientais primitivas. Para ele, o psiquismo não nasce pronto, ele depende de um ambiente que ofereça continuidade, previsibilidade, presença emocional, adaptação às necessidades iniciais do bebê. Quando isso ocorre de modo suficientemente bom, forma-se um sentimento básico de segurança. O mundo me sustenta quando eu ainda não posso me sustentar. Quando o ambiente falha, mas há situações em que o ambiente é emocionalmente ausente, imprevisível, intrusivo ou indiferente, instável no cuidado. Nesses casos, o bebê vive algo muito primitivo. Não tristeza, não frustração simbólica, mas quebra da continuidade de ser. Winnicott chama isso de falha ambiental precoce. O efeito não é um conflito elaborado, mas uma marca pré-verbal, uma sensação corporal de desamparo e insegurança básica. O mundo passa a ser vivido como instável. Quando essa base não se consolida, o sujeito cresce com uma percepção implícita de que o cuidado pode desaparecer. O vínculo não é confiável. A presença do outro não é garantida. Não é uma crença consciente, é um registro afetivo primário. Por isso, na vida adulta, relações amorosas ativam esse traço antigo. O parceiro atual toca uma memória que não é sobre ele. Na vida adulta, isso aparece como hipervigilância emocional, medo constante de ser deixado, leitura excessiva de sinais, necessidade contínua de confirmação, dificuldade de tolerar afastamentos naturais. O sujeito parece exagerado, mas o que está em jogo não é a situação presente, é um sistema psíquico organizado para evitar uma catástrofe antiga. Não é drama, é defesa contra o colapso. Winnicott descreve algo crucial. O medo não é apenas perder alguém, é o medo de reviver uma experiência primitiva de desintegração. O outro se torna um garante de continuidade do ser. Sem o outro não há apenas solidão, há risco de colapso interno. Memória afetiva não simbolizada. Esse é o ponto central. Não se trata de lembrança narrativa. Trata-se de memória corporal e afetiva que nunca foi simbolizada. Por isso a pessoa não diz, estou reagindo a algo da minha infância. Ela diz, eu só preciso ter certeza de que você não vai me deixar. Mas a intensidade da angústia é desproporcional ao presente porque pertence ao passado não elaborado. Consequência nas relações. O parceiro passa a carregar uma função impossível. Ser estável o tempo todo, não mudar nunca, responder sempre, garantir permanência absoluta. Qualquer oscilação é sentida como repetição da falha ambiental. O conflito não é falta de amor, é medo de cair novamente no vazio primitivo. Importância clínica. A clínica, nesse ponto, não corrige comportamento. Ela oferece algo mais fundamental, uma experiência de presença estável, continuidade, confiabilidade do enquadre, espaço para simbolizar o que antes era só angústia bruta. A análise funciona como um novo ambiente onde o sujeito pode, pouco a pouco, construir o que faltou. Uma base interna de insegurança. Fantasia de abandono, a cena inconsciente. O ciúme intenso raramente é uma reação direta ao que está acontecendo. Ele é sustentado por uma fantasia inconsciente estruturante.
deixado porque não sou suficiente. Essa não é uma frase pensada, é uma posição subjetiva, o que é uma fantasia inconsciente. Na psicanálise, fantasia não é imaginação voluntária. É um roteiro psíquico que organiza como o sujeito vive, o amor, o desejo, o lugar que ocupa para o outro. Ela funciona como uma cena interna repetida ao longo da vida, mesmo que as pessoas mudem. O parceiro atual não é apenas ele. Ele ocupa um papel já escrito. Origem dessa cena. Essa fantasia costuma se formar a partir de experiências precoces, como exclusão afetiva, comparação entre irmãos, preferência explícita por outra criança, indisponibilidade emocional dos cuidadores, sensação de não ser visto. A criança não formula isso em palavras, ela registra uma conclusão afetiva. O amor pode ir embora, posso ser substituído, algo em mim falha. A lógica do inconsciente. A lógica inconsciente. Na vida adulta, o sujeito não percebe que está reagindo ao passado. Ele vive como se o perigo fosse atual. Um atraso na resposta vira sinal de rejeição. Uma distração do parceiro vira prova de desinteresse. Uma discussão comum vira prenúncio de abandono. A intensidade não corresponde ao fato, corresponde à cena antiga que foi reativada. O parceiro entra no lugar de personagens do passado. Aqui está o ponto central. O sujeito não reage ao parceiro real, reage ao lugar que o parceiro ocupa em sua história psíquica. O outro vira a mãe que não estava disponível, o pai emocionalmente distante, o cuidador imprevisível, o irmão preferido. A relação atual vira palco de uma repetição, porque o ciúme pede garantias impossíveis. Se a fantasia é posso ser deixado a qualquer momento, então nenhuma prova de amor basta, porque o problema não é a conduta do parceiro, é a cena interna que já prevê o abandono. O sujeito busca controle, vigilância, confirmação constante, mas isso é uma tentativa de impedir algo que já aconteceu no passado e deixou marca. Sofre-se com a perda antes que ela exista. Essa é a crueldade da fantasia de abandono. O sujeito vive a dor da perda antecipadamente. Ele tenta se proteger, mas o efeito é paradoxal. Cobra demais, desconfia, exige provas, testa o amor do outro e muitas vezes produz exatamente o afastamento que mais teme.